Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Raça, Juventude e Brasilidade. Eu sou a professora Larissa e vou acompanhar vocês nesse curso que tem como objetivo discutir o papel das desigualdades raciais e dos processos de racialização no modo como se formou a nossa identidade nacional, a identidade brasileira. Primeiramente, não é possível falar sobre raça e racialização sem considerar um processo econômico, político e social que foi a escravização. A exploração dos povos africanos e indígenas do Brasil foi o principal pilar da formação socioeconômica do nosso país e esse histórico tem efeitos até hoje. Nosso país foi o principal importador de africanos escravizados nas Américas. Cerca de 5 milhões de escravizados chegaram ao Brasil. Os quase 400 anos de escravização foram validados através de violências físicas e psicológicas, da submissão cultural, tudo para manter as pessoas africanas e indígenas sob constante controle. Nesse processo de exploração, os escravizados ocuparam várias funções devido às diversas demandas dos colonizadores europeus. Em âmbito rural, eles trabalharam nos canaviais, nas minerações, nos cafezais, nas fazendas de gado, nas plantações de algodão. Na cidade, exerceram ofícios mecânicos, trabalharam nas fábricas e realizaram também os serviços domésticos. O fato é que os negros estavam por todas as partes e por isso também eles desenvolveram inúmeras estratégias de resistência à escravização, como a organização de quilombos, de guerrilhas e de revoltas. Desde o começo da colonização, os senhores de escravos sempre tiveram que lidar com essa resistência negra, que se dava no cotidiano por práticas bastante inusitadas. Eles desobedeciam às ordens, fugiam, enganavam os feitores, boicotavam as plantações, se suicidavam comendo terra ou então, no caso das mulheres, realizavam um aborto para não terem mais filhos que nasceriam na condição de escravização. Mas as revoltas escravas, enquanto movimentos coletivos de uso da força, ficaram mais frequentes no último século da escravização no Brasil, que foi o século XIX. Muitas dessas revoltas não buscavam necessariamente a destruição do regime escravocrata. As pautas buscavam mais corrigir os excessos de tirania, estabelecer um limite tolerável de exploração e também reivindicar benefícios específicos, como melhor moradia ou melhor alimentação para quem era escravizado. Às vezes, a pauta era derrubar senhores e feitores que eram considerados muito cruéis. Esse conjunto de revoltas negras foi fundamental para minar o regime escravocrata no Brasil. Junto a uma conjuntura política e econômica internacional que exigia cada vez mais o trabalho livre e assalariado, esses movimentos foram responsáveis por tornar a escravidão insustentável no nosso país, o último do mundo a abolir esse regime de exploração humana. Ao contrário de outros países, como nos Estados Unidos, onde o final da escravidão foi visto como resultado de muitas lutas internas, no Brasil, a resistência da população escravizada foi apagada da história tradicional. As várias revoltas que acontecem no pré-abolição foram atribuídas a outras causas, foram retratadas como eventos locais, pequenos e de pouca força. Por isso que a abolição foi tida formalmente como uma dádiva, um presente da monarquia e não como resultado de uma conquista popular fruto de muita luta. O 13 de maio, por muito tempo, foi visto como um marco do reconhecimento da humanidade das pessoas negras pelo Estado. Uma prova de que a escravidão no Brasil havia sido mais branda, já que não haveria leis de segregação, por exemplo, como nos Estados Unidos. Porém, não demorou muito para que a população negra liberta percebesse que essa abolição institucional, que foi instaurada pela Lei Áurea, não significava, na prática, o direito à cidadania. Quando aboliu a escravidão, o Estado deixou todos os antigos escravizados jogados à própria sorte. Não houve nenhum tipo de política pública de amparo ou de acolhimento dessas pessoas que não tinham trabalho, que não tinham acesso à educação, não tinham moradia, muito menos segurança. Muitos acabavam presos às pouquíssimas oportunidades de sobrevivência, o que significava ocupar os piores trabalhos, com baixíssimos salários, ou até mesmo voltar a trabalhar para os seus antigos senhores, em troca de moradia e de alimentação. Esse processo se dá no final do século XIX e no início do século XX, nos primeiros anos do Brasil República, que buscava com todas as forças iniciar seu processo de industrialização e entrar na rota internacional de produção capitalista. Isso vai causar grandes movimentos de êxodo rural
em que a população negra liberta vai migrar para os grandes centros urbanos em busca de novos empregos, mas vai se deparar com o obstáculo do racismo, que preferia muitas vezes contratar a mão de obra imigrante branca, que estava sendo trazida para o Brasil. É nesses embates sociais e econômicos que vão começar a se formar nos grandes centros urbanos as grandes periferias, ocupadas principalmente por negros libertos e por seus descendentes, que enfrentam a desigualdade socioeconômica até hoje. Vejo vocês na próxima aula.